Primeiro, boa noite a todo mundo que está na sala dessa aula. Nós vamos ter aí 45 minutos pela frente. Eu vou dar uma boa noite ao pessoal do Instagram. Eu vou agora, vai ser para o Instagram vai ser uma live surpresa. Eu vou estar falando sobre carboidratos e performance esportiva, sobretudo nesse contexto agora de carboidratos e performance esportiva, para essa aula que eu vou estar com os slides aqui na tela, mas para o pessoal do Instagram eu vou explicando o que está acontecendo. É uma aula dupla, e para quem está na sala vai conseguir visualizar os slides. A ideia desse contexto é, sobretudo, fazer uma correlação basicamente com a relação de carboidratos e o perfil hormonal. Num determinado momento desse conteúdo, claro, a gente vai puxar um raciocínio talvez que seja um pouco mais evidente para a prática clínica, no que diz respeito à composição corporal, à saúde muscular, à redução da gordura corporal. Então, eu vou fazer essa interação com essa aula aqui com vocês que estão com os slides, e vou aqui também para o Instagram falando basicamente o que está acontecendo aqui nos slides, quanto a conteúdo, a mecanismos, de forma que fique claro, tanto para quem está com os slides, como para quem está também aqui no Instagram. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos começar nosso conteúdo. Bom, quando a gente fala hoje em dia de estratégias nutricionais, basicamente, em algum momento, a ferramenta que você vai implementar na tua manobra nutricional, invariavelmente isso vai cair para dentro de uma restrição energética, né? Então, eu gosto primeiro de conceituar o que é essa restrição energética, ou o que é essa baixa disponibilidade de energia, né? Então, conceitualmente, nós podemos colocar que a baixa disponibilidade de energia ocorre quando o indivíduo tem energia insuficiente para suportar as funções fisiológicas normais após o custo de energia gasto durante o exercício. Ou seja, a partir do momento que eu não faço uma ingestão adequada para aquele gasto que eu estou tendo, obviamente, eu estou entrando num processo de restrição energética, um processo de restrição calórica, né? E atualmente, tá, do ponto de vista energético, se nós olharmos para as principais abordagens, seja por profissionais ou mesmo abordagens de forma empírica, o que as pessoas têm em mente, basicamente, é fazer cortes de carboidratos, ok? Então, dentro dessa perspectiva de restrição calórica, nós vamos entender isso na ótica da redução, da restrição de carboidratos. Bom, basicamente, quando a gente pensa em restringir carboidratos, essencialmente o que nós estamos proporcionando do ponto de vista fisiológico é a redução tanto do glicogênio muscular quanto do glicogênio hepático. Então, automaticamente, a baixa oferta energética do ponto de vista carboidratos faz com que nós tenhamos, então, uma redução dessas duas formas de glicogênio, o hepático e o muscular. Bom, se nós olharmos na perspectiva das evidências, quando nós buscamos autores que mais falam sobre manejo de glicogênio muscular, nós vamos encontrar o Esker Dikendorp e a Louise Burke. E Dikendorp diz, numa publicação chamada de Periodização Nutricional, em 2017, ele diz o seguinte: manipular as reservas de glicogênio pode ser uma ferramenta para otimizar as adaptações ao treinamento. Muito bem. De fato, o que isso, né, esse manejo do glicogênio, ou seja, quando eu baixo a oferta energética, o que isso pode gerar do ponto de vista metabólico? Então, nós temos que entender que quando eu tenho o meu tanque cheio do meu músculo esquelético, nós vamos ter uma reserva significativa de ATP, ATP que, por sua vez, vai ser hidrolisado para a geração de energia, mas a partir do momento, então, que eu faço com que isso ocorra, que gere essa redução de glicogênio, automaticamente eu modifico essa relação ATP a ADP. Então, nós vamos ter uma redução do ATP, o aumento do ADP, adenosina difosfato, que, por sua vez, vai nos levar, então, ao aumento da AMP. Esse aumento da AMP vai ativar uma proteína que nós chamamos de AMP quinase. Eu digo que a AMP quinase, ela funciona como um sensor de combustível, ali que você tem no teu veículo. A partir do momento que você está dirigindo, aquela luzinha amarela começa a piscar, você precisa encostar o veículo lá, encostar o teu carro para poder abastecer. A AMP quinase é basicamente a mesma coisa. A diferença é que, ao invés de nós
pararmos para abastecer, nós temos mecanismos fisiológicos, rotas bioquímicas que vão otimizar o processo de utilizar substratos energéticos como fonte de energia. Então, nessa perspectiva, a gente dispara toda essa maquinaria metabólica, cujo objetivo dessa AMP quinase é induzir um fator de transcrição gênica chamado de PGC1-alfa. Esse fator de transcrição gênica PGC1-alfa vai gerar uma série de cascatas a nível de um fator de transcrição gênica, por exemplo, o fator ativado mitocondrial, fator de transcrição ativado mitocondrial, que vai aumentar, então, a produção das mitocôndrias, ou seja, biogênese mitocondrial. Então, de fato, o que a gente tem em termos de mecanismos, toda vez que eu mantenho com baixo aporte de glicogênio... Voltou, Marcelo, acho que deu uma travadinha, ou caiu, né? Beleza, acho que sim. Você está... A tela está compartilhada ou não? Não, não está, tem que colocar de novo. Então, espera aí, vamos lá, vamos compartilhar novamente. Ok? Perfeito. Tudo certo? Bom, então, dado essa perspectiva do mecanismo no que diz respeito ao glicogênio muscular e esse possível mecanismo de modificação, né, da expressão no que diz respeito à biogênese mitocondrial, esse estudo em específico que está aqui na tela, que a proposta desse estudo, eu vou aqui jogando para as duas telas, é avaliar a expressão da AMP quinase de acordo com as concentrações de glicogênio. Então, esse estudo fez o seguinte, ele trabalhou com os atletas, ofertando diferentes concentrações de glicogênio e avaliou a expressão dessa AMP quinase, a atividade dessa AMP quinase durante o exercício e na recuperação. Então, os indivíduos foram submetidos a um exercício durante 1 hora a 70% do VO2 máximo e avaliaram sob duas condições, uma condição inicial de glicogênio elevado e uma segunda condição com glicogênio baixo. Então, o que a gente observa aqui no gráfico para ficar fácil para o pessoal do Instagram? A gente observa que quando eu estou com glicogênio alto, a variação dessa AMP quinase no exercício e na recuperação, ela é muito pequena. Porque o que vai aumentar a expressão dessa AMP quinase é justamente eu trabalhar com baixo glicogênio. E quem acompanha pela tela está observando que quando os sujeitos são submetidos a esse protocolo de exercício com glicogênio reduzido, o que se observa é uma alta atividade da AMP quinase durante o exercício e, claro, na recuperação, isso vai reduzindo. Muito bem. E dentro dessa perspectiva de atividade da AMP quinase, uma vez que ela aumenta, estimula PGC1-alfa, nós ficamos pensando em relação à oxidação de macronutrientes, oxidação de carboidratos e oxidação de gordura. Então, o que a gente observa na tela? E aí eu vou colocar isso de forma bem clara. Quando você tem, obviamente, o glicogênio muscular mais alto, existe uma especificidade enzimática para se oxidar mais carboidratos. Quando você tem o glicogênio reduzido, você tem uma especificidade enzimática de oxidar menos glicogênio, ok? Ou seja, menos carboidratos. Quando você olha sobre a ótica de lipídios, o mecanismo é o contrário. Observa-se que, então, os indivíduos com um glicogênio elevado oxidam menos lipídios. E os indivíduos com glicogênio reduzido oxidam mais lipídios. Atenção, aqui eu quero deixar um parêntese nesses mecanismos, porque assim como olhar para a síntese proteica, a gente olha a síntese proteica, e isso não necessariamente quer dizer hipertrofia, olhar adaptações enzimáticas quanto a oxidar mais ou menos carboidratos e oxidar mais ou menos lipídios, não necessariamente quer dizer que eu estou proporcionando modificações na composição corporal, quando eu estou falando de tecido adiposo, quanto à redução de gordura corporal. É sempre muito importante a gente salientar isso. Uma coisa são as vias bioquímicas, outras são as respostas inerentes à composição corporal em estratégias de 4, 6, 8, 12 semanas. Assim como eu olho para a síntese proteica, eu não posso dizer que é uma hipertrofia, eu não posso olhar para uma via oxidativa e achar que isso é a mesma coisa que reduzir gordura, ok? Só que fique claro isso para a gente não extrapolar informações achando que uma informação, de um ponto de vista raciocínio bioquímico, ela pode ser levada, extrapolada para a prática clínica, tudo bem? Bom, então o que está na tela aqui para mim é basicamente isso. Se eu tenho o glicogênio muscular alto,
eu vou ter uma maior especificidade de uma enzima chamada piruvato desidrogenase e uma menor especificidade de uma enzima chamada 3-hidroxiacil desidrogenase. Essas duas enzimas, elas vão culminar na produção de ATP. Carboidratos pela piruvato desidrogenase, o produto final ATP. Gordura pela 3-hidroxiacil desidrogenase, produto final ATP. Se eu tenho muito glicogênio, então a especificidade é mais por metabolismo de carboidratos e menos por de gordura. Logo, se eu tenho esse glicogênio reduzido, então eu vou ter uma especificidade enzimática maior para essa 3-hidroxiacil desidrogenase e menor para a piruvato desidrogenase. Mais uma vez, aqui nós estamos falando de especificidade enzimática, oxidação de carboidratos e lipídios, o que não necessariamente quer dizer que eu estou tendo uma resposta maior ou menor quanto à redução de gordura no que diz respeito à composição corporal. O fato é, quando você coloca o seu indivíduo em restrição energética, sobretudo, claro que esse ambiente de restrição vai fazer com que você se mantenha com glicogênio muscular menor, entrando nesse mecanismo de restrição, de déficit energético, que a gente observa, como eu estou mostrando aqui na tela, é que o indivíduo vai realmente, dentro do contexto de restrição calórica, perder gordura corporal. E aqui, a partir desse momento, eu poderia seguir dois raciocínios. Eu poderia seguir um raciocínio para falar o seguinte: será que essas adaptações em relação ao manejo de glicogênio, que a gente estuda em periodização nutricional, proporcionam adaptações positivas quanto à performance esportiva? Eu poderia ir para esse lado. Ou eu posso ir para o outro e dizer o seguinte: será que isso impacta também no que diz respeito à estética, reduzir gordura e aumentar a massa muscular? Então, na aula desse ponto para hoje, eu vou direcionar isso um pouco mais para a composição corporal, que eu quero fazer algumas analogias quanto aos hormônios, quanto a essa interação do exercício físico intenso e prolongado, associado basicamente ao perfil de hormônios. Bom, se eu vou falar de músculo, então claro que a gente vai acabar falando de síntese proteica, o que cronicamente nós estamos indo então para a resposta hipertrófica do músculo esquelético. Quando você gera o exercício resistido, quando você submete um exercício resistido, o objetivo é ativar o que a gente chama de complexo proteico emitor C1. Claro que essa ativação desse complexo proteico, cronicamente, me leva à hipertrofia. Só que existem 4 pilares que eu coloco, são os 4 pilares da construção do músculo esquelético. Dentro desses 4 pilares, a gente vai chamar atenção para o estresse mecânico, nutrientes, ou seja, o aporte correto no que diz respeito, por exemplo, ao consumo proteico, gerenciamento hormonal, nós sabemos que a distribuição de macro impacta diretamente na saúde hormonal, e o último aspecto, o último pilar, que as pessoas acabam desconsiderando, e aí vem dentro da nossa proposta de estudo, que é falar sobre carboidratos, que é o status energético celular. O status energético celular é fundamental para o processo de construção de tecido muscular. Não adianta eu já gerar um estímulo mecânico, a ajustar por muitas vezes o consumo proteico, mas esquecer do status energético celular. E por que eu estou querendo chamar a atenção do status energético celular? Veja, no meu slide aqui tem do lado esquerdo a associação de uma boa ingestão proteica com exercício resistido, ativando esse complexo proteico MTC1. Abaixo dele você tem cascatas de fosforilação estimulatória e inibitória, que levam à síntese proteica, que por sua vez, cronicamente, me levam à hipertrofia muscular. Beleza. Do lado direito do slide, nós temos a associação de restrição energética, ou mesmo o exercício de endurance, ou associação da restrição energética com o exercício de endurance, e aí, consequentemente, nós vamos encontrar um ambiente de baixo glicogênio muscular. Esse ambiente de baixo glicogênio muscular, por sua vez, modifica a correlação AMP-ATP, então eu vou ter muito mais AMP do que ATP, consequentemente, eu vou ativar aquela proteína AMP quinase, e do outro lado, eu ainda vou mexer nessa concentração entre NAD+, NADH, consequentemente, eu estimulo a via das sirtuínas. Tanto o estímulo de AMP quinase quanto de sirtuínas levam, então, à ativação de um fator de transcrição gênica PGC1-alfa, que nós discutimos no início desse conteúdo, que, por sua vez, nos leva à biogênese mitocondrial. O fato é, quem está na tela vai conseguir perceber que do lado esquerdo eu tenho a ativação do complexo proteico emitor, do lado direito eu tenho a ativação das vias das sirtuínas e AMP quinase.
Então, quando nós olhamos a dominância de uma sobre a outra, a via da MP quinase, a via da restrição energética, dos exercícios prolongados de endurance, ela gera uma sinalização inibitória à via do complexo proteico mTOR-C1. Então, o que a gente observa do ponto de vista prático é que, do ponto de vista metabólico, bioquímico, nós temos essas vias gerando uma espécie de conflito. De um lado eu tenho MP quinase, de um outro eu tenho mTOR. Então, bioquimicamente, a restrição energética, de um lado, me leva a maior ativação de MP quinase e, de certa forma, me minimiza esse ambiente anabólico. E vice-versa, se eu me mantenho com um glicogênio muscular elevado, consequentemente, eu vou ter uma dominância desse ambiente sobre esse ambiente gerado que tem a MP quinase, ou seja, a dominância energética sobre a dominância de restrição energética. Então, são vias, do ponto de vista bioquímico, que são conflitantes. Agora, veja, o que eu quero que seja colocado aqui, apesar desse conflito, é nós entendermos o que isso vai refletir no que diz respeito à sinalização de síntese proteica e, consequentemente, hipertrofia muscular, cronicamente falando, e também ao perfil de hormônios. Então, o estudo que eu tenho aqui na minha tela diz o seguinte, olha, iniciar o treinamento com baixo glicogênio muscular não suprimiu a resposta anabólica em meio ao exercício resistido. Então, o desenho de estudo é muito simples. Os indivíduos fizeram na noite anterior uma depleção de glicogênio. Logo após essa depleção de glicogênio, fizeram uma refeição baixa em carboidratos e depois foram dormir. Então, depleção, refeição baixa em carboidratos, sono. Ao acordar, esses indivíduos fizeram um exercício de leg press, 8 séries de 5 repetições máximas, 80% da carga máxima, e aí foram ofertadas 2 refeições, numa relação de 2:1 de carboidrato e proteína, uma logo após o treino, a outra 120 minutos depois, 2 horas depois. E o que a gente observa aqui na tela? O que eles avaliaram? Padrão ouro para avaliar a síntese proteica, taxa de síntese fracional miofibrilar. E compararam, então, a alta concentração de glicogênio e a baixa concentração de glicogênio e essa taxa de síntese miofibrilar. E o que foi visto nessa perspectiva? A taxa de síntese miofibrilar, ela não modificou entrar no sentido de um para o outro. Ela aumentou, claro, porque os indivíduos fizeram exercício resistido. Mas num comparativo entre entrar com baixo glicogênio muscular e alto glicogênio muscular, o que se observa é que não houve diferença. O que se observa é que a taxa de síntese foi exatamente a mesma após o estímulo mecânico, aonde, previamente ao exercício, o glicogênio muscular não foi considerado como um marcador relevante para essa ativação. Mas uma coisa é você estimular a musculatura. O outro é você promover um ambiente anabólico satisfatório para que você tenha cronicamente hipertrofia do músculo esquelético. E aí entra o que eu estou dizendo lá no início, que é o status energético celular. Então, se a gente comparar, como eu estou aqui na tela, duas situações. Uma situação com glicogênio alto, vamos colocar como está aqui no exemplo, 583 milimol por quilograma de músculo seco, e do outro lado a gente tem os sujeitos treinando com baixo glicogênio, em torno de 271. Então, glicogênio alto e glicogênio baixo, exercício resistido. O pessoal do glicogênio alto ainda cercou esse exercício físico com carboidratos, e o grupo com glicogênio baixo trabalhou só com ingestão proteica após o exercício. Muito bem, então você tem grupos distintos. E o que eles avaliaram? Eles avaliaram, primeiro, o marcador é uma proteína que a gente chama de atrogina. Quando a gente fala da atrogina 1 e MURF1, essas proteínas elas funcionam como selantes, como se fosse um carimbo. Por exemplo, nós temos estruturas que são chamadas de caspases. Caspases é como se fosse um Pac-Man, exatamente como um Pac-Man. Então você tem lá as proteínas musculares, actina, miosina, titina, nebulina, você tem as proteínas contratas, as estruturais, enfim. Pense nessas proteínas. A partir do momento que eu entro num processo de sinalização de catabolismo proteico, o corpo produz essas proteínas atrogina 1 e MURF1 e vai lá e marca, é como se fosse um selante. Esse selante é para dizer para as caspases, dizer o seguinte, olha, vai lá e cataboliza, vai lá e pegue e
quebra essas proteínas. Então, a atrogina 1 é uma coisa que eu não quero aumentada, porque se eu tenho muita atrogina 1, eu tenho muita proteína que está selando proteínas contráteis para entrar para o processo de catabolismo. Então, olha que interessante isso. Apesar da gente observar que entrar no exercício físico com baixo glicogênio não suprimiu a sinalização de síntese, o que a gente observa aqui numa situação que eu faço isso, o ambiente pós não é muito interessante. Veja o que mostra aqui esse estudo. Eu vou aqui deixar bem claro para o pessoal do Instagram. Duas situações, glicogênio alto e glicogênio baixo, olhando a atrogina 1. Os indivíduos que têm glicogênio baixo já entram no exercício com a atrogina 1 aumentada, já entram no exercício com esse selante aumentado. E aí, coisa que não acontece com quem tem o glicogênio alto. E aí você vai para o pós-exercício, quem está com glicogênio adequado, no pós-exercício essa atrogina 1 também nem se movimenta, nem aumenta, ela fica suprimida, tanto pré quanto pós-exercício. Já o pessoal com glicogênio baixo já inicia o exercício com a atrogina 1 aumentada e o pós-exercício, 3 horas após o exercício, essa atrogina 1 ainda está mais elevada do que os valores pré. Ou seja, ele já entra num ambiente que já está favorecendo o catabolismo. E outra coisa que eles avaliaram, óbvio, foi a atividade. Abaixo da mTOR você tem a fosforilação da P70S6K. Né, que após isso a gente estaria falando de síntese proteica. Eles viram o seguinte, que a P70, eu estou falando de ativação, de síntese, os indivíduos com glicogênio baixo e alto, o baixo vai ter uma ativação um pouquinho maior. O baixo não vai ter, o baixo vai ter uma ativação um pouquinho maior e o alto vai ser uma ativação um pouco menor. Mas isso não é algo relevante. O relevante está aqui. Pessoal, prestem atenção nisso que eu vou dizer. Depois de 180 minutos, ok? Vamos pensar depois do exercício, de 180 até 360 minutos após o exercício. O grupo que tem o glicogênio alto, essa sinalização da P70, ela sobe. O grupo que tem o glicogênio baixo, essa sinalização, ela praticamente fica suprimida. O que eu estou querendo dizer com isso? Que você se manter com glicogênio baixo, apesar de num primeiro momento você não interferir nessa cascata de sinalização de síntese proteica, ali a taxa de síntese fracional, o ambiente pós o exercício, quando você se mantém na dieta, não é repor carboidrato pós-exercício, é o ambiente todo, a distribuição energética de carboidratos pós-exercício, ao longo da dieta toda, você vai ter uma maior sinalização de processos catabólicos e uma menor sinalização dos processos anabólicos. Por isso que a gente tem que, do ponto de vista energético, nós precisamos começar a considerar, basicamente, a nossa ingestão de carboidratos. O carboidrato acaba sendo um grande sinalizante. Quando a gente fala do carboidrato, glicogênio é muito mais do que simplesmente uma mera molécula geradora de energia. Nós sabemos que os carboidratos são fundamentais, por exemplo, pela sua pressão osmótica exercida dentro da célula muscular, para sensibilizar proteínas de membrana que, por sua vez, ativam ou tem essa sinalização potencializada para esse complexo proteico mTOR-C1. Então, o acerto no ajuste de carboidratos da dieta é fundamental dentro desses 4 pilares que eu tenho falado da síntese proteica: estresse mecânico, consumo proteico, hormônios e, obviamente, é o que eu estou abordando hoje, o status energético celular. Então, quem está na tela comigo está vendo. Treinar com baixo glicogênio muscular não potencializa a atividade de genes envolvidos na promoção da hipertrofia muscular. Está publicado isso. Se eu colocar outra publicação aqui na tela, diz o seguinte: a disponibilidade de glicogênio muscular parece contribuir para a regulação da via da KT, podendo influenciar positivamente o crescimento celular e adaptação em resposta ao exercício resistido. Então, veja, negligenciar o glicogênio muscular é altamente danoso no processo hipertrófico do músculo esquelético, no processo de adaptação ao músculo esquelético. Não estou dizendo que nós não podemos manejá-lo, aqui eu estou usando numa ótica quando se busca, então, uma resposta hipertrófica
do músculo esquelético, o que eu falei lá atrás. A gente vai para o lado da performance da endurance ou a gente vai para o lado da composição corporal. Nesse exato momento, eu puxei o raciocínio, né? Nessa aula aqui, eu puxei o raciocínio para a composição corporal. E outro ponto que me preocupa também, do ponto de vista energético, distribuição energético, e aí a gente continua o nosso assunto, que são os carboidratos, é que nas estratégias que a gente observa, que as pessoas buscam a modificação da composição corporal, então, claro, o ajuste proteico, o mérito hoje, a gente não vai entrar no mérito do consumo proteico, mas o que a gente observa é o negligenciamento desse status energético celular, baixando o aporte de carboidratos e aumentando de forma significativa o consumo de gordura. Quem está na tela comigo está vendo o seguinte, e quando se abre mão, a pergunta que eu coloquei, e quando se abre mão do glicogênio em favor ao consumo de gorduras? Então, o que mostra, a imagem que eu tenho aqui na tela, é basicamente mostrando o seguinte, por meio de uma avaliação, uma biópsia muscular, né, padrão ouro, infusão de radioativo marcado, todo aquele protocolo que a gente sabe do padrão ouro, que é a biópsia muscular para avaliar a taxa fracional de síntese proteica, os indivíduos alimentados sem uma alta ingestão de gordura aumentaram essa taxa fracional. Os indivíduos que fizeram uma alta ingestão de gordura em detrimento dos carboidratos tiveram uma redução nessa taxa de síntese fracional. Então, houve uma redução da resposta de síntese proteica quando você mantém o seu atleta, o seu paciente, numa espécie de restrição de baixo status energético celular. Então, isso ocorre basicamente porque dentro da cascata de ativação desse complexo proteico mTOR-C1, você tem após dele duas fosforilações. Uma fosforilação que precisa acontecer, que é inibitória, e outra fosforilação estimulatória que precisa acontecer. Essa inibitória que precisa acontecer, os ácidos graxos, em especial a gordura saturada, elas geram uma espécie de silenciamento nessa via. Isso, por sua vez, diminui esse processo de ativação de síntese proteica. Então, veja que isso contribui para reduzir essa modificação no consumo de carboidratos, reduzir demais o consumo de carboidratos, ofertar demais a gordura, pensando nessa sinalização, isso é algo que não depõe a favor. Se isso vai dar o resultado, isso é outra história. Em termos de sinalização, isso depõe contra. Você não tem uma sinalização a favor da construção do tecido do músculo esquelético. Outro ponto que, em meio até a pandemia, a gente pode entrar na discussão, é o seguinte: quando eu faço exercício físico, quem está na tela comigo está vendo isso, eu tenho ativação de leucócitos. Né? O exercício físico ele é um fator de injúria, eu tenho ativação de leucócitos. Toda vez que eu tenho ativação de leucócitos, essas células do sistema imunológico recrutam energia. Se eu for colocar em termos energéticos, 70% da energia de leucócitos ativados vem de glicose e glutamina endógena. Desses 70%, 43% vem de glicose. Então, leucócitos, quando são ativados, precisam de carboidratos. Né? Glutamina endógena, 27%. E aí os outros 30% vêm em corpos cetônicos e ácidos graxos. Por isso que o indivíduo, por exemplo, que começa a aumentar o volume de treinamento, o volume e intensidade de treinamento, e não ajusta o aporte energético da dieta, o que a gente observa? A gente basicamente observa o indivíduo aumentando a possibilidade das infecções do trato aéreo superior. Por quê? Porque 43% desses leucócitos que são ativados em meio ao exercício necessitam de glicose. Então, eu sempre digo o seguinte: se o teu consumo proteico está adequado e você quer ter uma boa resposta imunológica, ajuste os seus carboidratos. O sistema imune é responsivo aos carboidratos. E aí entra um problema. Pensa comigo. Se eu estou ofertando pouca energia, não estou ofertando proteína, mas estou ofertando pouca energia, eu vou mostrar daqui a pouco os hormônios dominantes nisso, mas, obviamente, você precisa transaminar aminoácidos. Nós sabemos que o músculo transamina muito bem, além dos aminoácidos de cadeia ramificada, são fontes de glutamato, né, e alanina. Então, a alanina vai ser um gerador de energia, mas ela precisa ser desaminada para fazer o piruvato, enfim.
Mas a glutamina, quando ela perde o nitrogênio, ela é metabolizada a glutamato. Então, se eu tenho leucócitos ativados, eu sei que esses leucócitos demandam muita glutamina, automaticamente eu vou ter que ofertar mais, liberar mais glutamina. E para fazer isso, eu preciso transaminar mais. E quem está na tela está vendo comigo que a transaminação em meio ao déficit energético para manutenção de atividade de leucócitos e bem como geração de energia, vai gerar um processo catabólico do músculo esquelético. Então, dos 4 pilares, eu chamei a atenção do status energético celular, a importância do status energético. Por isso que eu sempre falo que calcular a dieta não é coisa do passado. Calcular a dieta é fundamental, entender o gasto, taxa metabólica basal do sujeito, gasto de energia no exercício, e aí esse gasto de energia no exercício eu vou entender volume, intensidade de treino, que tipo de atividade que é. Isso é fundamental para que, se eu submeto o meu paciente, o meu atleta, a uma restrição calórica, que seja uma restrição calórica que não proporcione impacto tão agressivo ou severo nessa sinalização, que por sua vez pode ir de contra, ou seja, ir contra o objetivo do paciente quando você erra de forma significativa isso. E aí, dentro dessa perspectiva de status energético celular, eu vou puxar o raciocínio para os hormônios. E aí, quem já há algum tempo assiste quando eu falo de cortisol, e é uma coisa que eu venho já falando há muitos anos, quando me perguntam qual que é a principal função do cortisol. Então, a principal função do cortisol, que a gente fala, é que ele é um hormônio glicorregulador. Um dia eu posso vir para a gente fazer uma aula de cortisol toda, mas a principal função dele é um hormônio, é um glicocorticoide, ele é um glicorregulador. O que ele faz? Ele mobiliza substratos energéticos para a manutenção da glicemia. Então, quem está comigo aqui na tela, botei um vaso sanguíneo aqui embaixo, com a glicose circulante. A partir do momento que essa glicose sanguínea cai, pode ser por um estímulo agudo ou por me manter em baixa oferta de carboidratos, eu vou ter um mecanismo de glicorregulação ocorrendo. Ele começa pelo glucagon. O glucagon é secretado pelo pâncreas, que por sua vez sinaliza para o fígado estimular a glicogenólise e mesmo a gliconeogênese, justamente para restabelecer a glicemia. Outra sinalização que acontece é a sinalização do eixo hipotalâmico pituitário adrenal, aonde o ACTH vai ser liberado pela hipófise anterior, o locus vai estimular o sistema nervoso simpático, o ACTH vai atuar diretamente no córtex adrenal, na zona fasciculata, liberando o cortisol, e aí você vai ter essa atividade simpatoadrenal, que é o locus que estimula o sistema nervoso simpático, secretando adrenalina e noradrenalina. Isso é fundamental, por quê? Porque eu vou gerar proteólise e eu vou gerar lipólise, justamente para liberar ácidos graxos, aminoácidos e glicerol para serem metabolizados no sentido de estabelecer na homeostase da glicemia, restabelecer a glicemia. Então, essa é a principal função. E aí a gente pensa o seguinte, se a principal função dele é ser glicorregulador e eu baixo a minha oferta energética, esse mecanismo ele vai estar sempre atuando glicorregulando. Então, veja, essa publicação diz muito claro, dietas de baixa ingestão calórica aumentam o cortisol. E quem está comigo na tela está vendo basicamente isso, os indivíduos aqui na linha amarela, os indivíduos sobre restrição calórica vão ter o cortisol naturalmente mais elevado, porque eu preciso glicorregular mais. Outro dado interessante de uma outra publicação que está aqui na tela, dizendo o seguinte, 4 semanas de restrição calórica elevou o cortisol urinário de 24 horas em 25%. Diga-se de passagem, no meu entendimento, o melhor marcador de avaliação do cortisol, apesar de desconfortável, porque tem que dosar ao longo de 24 horas, é o cortisol urinário. Então, vejam, houve um aumento de 25% em 4 semanas de restrição calórica. Outro estudo mostrando que, ao longo de 4 semanas, onde a gente olha, quem está na tela comigo, olha aqui a barra verde chama a atenção de uma dieta de baixa gordura
de alta gordura e baixo carboidrato e avaliar o cortisol ao longo de 4 semanas. O que a gente observa na tela, e eu vou deixar isso claro para quem está no Instagram, é que na primeira semana e mesmo na 4ª semana, isso é fisiológico. Se eu oferto menos energia, eu preciso glicorregular mais. Então, obviamente, esse cortisol, ele acaba aumentando à medida que você faz restrição energética. E quanto mais agressiva for a sua restrição energética, maior vai ser essa glicorregulação. Então, veja que essa publicação deixa muito claro, dietas restritas em carboidratos alteram o cortisol independentemente da perda de peso. Então, eu sempre tenho que entender esse aporte energético, porque qual é o resultado que meu paciente quer ter? Não estou dizendo que a gente não tem que fazer isso, mas eu tenho que entender se o objetivo do meu paciente, né, e aí eu vou montar uma dieta coerente com o objetivo desse paciente, se isso é coerente com a resposta fisiológica que eu vou encontrar com o meu padrão dietético. Veja aqui essa revisão sistemática e meta-analítica, e aí já para a gente entrar também numa outra seara. Diz o seguinte: no geral, a restrição calórica aumentou significativamente o nível sérico de cortisol. Ponto. Glicorregulação. Porém, o jejum mostrou-se potencialmente mais efetivo no aumento do cortisol sérico quando comparado à restrição calórica. Então, é fato, o jejum, ele vai aumentar a atividade de glicorregulação. Guardem essa informação, porque um pouco mais adiante eu vou mostrar resultados quanto ao perfil de hormônios sexuais. Então, não entendo, se você passou por privação energética é modo de sobrevivência do organismo. Eu não vou entrar em todos os passos, porque a gente não tem tempo. Mas o fato é, se eu faço restrição, automaticamente eu glicorregulo mais. Isso é um ponto fundamental. E aí, o ponto que a gente tem que entender é que quem está na tela comigo, do lado esquerdo, está vendo o eixo hipotalâmico, hipofisiário, adrenal. Então, se eu estou dizendo que eu estou sobre restrição energética, automaticamente você tem uma dominância glicorregulatória. O cortisol está mais dominante para ajuste da glicemia. E quem está na tela comigo, estou mostrando que do lado direito eu tenho o eixo hipotalâmico, hipofisiário, gonodal. Toda vez que você tem uma dominância glicorregulatória, a pulsatilidade do eixo hipotalâmico, hipofisiário, gonodal, ela diminui. A consequência disso é reduzir tanto os meus hormônios tróficos hipofisiários, LH e FSH, como os hormônios finais, como estradiol, progesterona e aqui, quem está comigo na tela, a testosterona. Então, a dominância glicorregulatória ela vai culminar na redução da pulsatilidade do eixo HPG, hipotalâmico pituitário gonodal, com redução da testosterona. Eu adicionei um material aqui no slide para falar um pouco sobre a dominância glicorregulatória do cortisol no estresse. Eu não vou entrar nesse momento aqui para falar do estresse, porque não é ainda pauta do nosso assunto. Mas um ponto importante que eu posso salientar com vocês também é que essa dominância glicorregulatória, ou seja, restrição energética, além de diminuir a pulsatilidade do eixo hipotalâmico pituitário gonodal, diminuindo o testo, faz uma espécie de down regulation para os receptores androgênicos. Então, a inibição da testosterona no tecido-alvo por promover down regulation nos receptores androgênicos. Então, veja que e hormônio bom é hormônio ligado ao receptor. Obviamente, se eu tenho um down regulation nesses receptores, você tem, então, obviamente, menor expressão desses receptores androgênicos. Outro ponto interessante que a gente tem que salientar aqui, eu não vou aqui me ater a todos os passos de cada hormônio aqui na tela. Para o pessoal do Instagram, eu estou com IGF, insulina, GH, miostatina, testosterona, todos aqui na tela. O que eu quero chamar a atenção é que sempre a nível celular nós vamos ter sinalizações estimulatórias, ou seja, sinalizações anabólicas, e vamos ter sinalizações de degradação, sinalizações de catabolismo. Existe uma orquestra hormonal nisso. O que eu quero salientar
é que quando você tem a dominância glicorregulatória, cortisol é hormônio lipossolúvel, passa a bicamada fosfolipídica, tem uma ação direta a nível intracelular, nós vemos que o cortisol, ele vai ter uma ação direta de antagonizar o IGF-1, e o IGF-1 é importante porque o IGF-1 inibe aquelas proteínas de degradação, atrogina 1 e MUF1. Lembra lá atrás, se eu tenho atrogina 1 aumentada, eu vou ter mais processo catabólico, são aquelas proteínas selantes. Então a gente sabe que o cortisol ela tem uma ação que antagoniza o IGF-1. Além disso, o cortisol ele estimula a atrogina 1 e MUF1. O cortisol estimula um fator de transcrição gênica associado à degradação proteica, que é a FOXO, que culmina na produção de atrogina 1 e MUF1. O cortisol estimula uma proteína no núcleo chamada de RED1. Essa proteína ela silencia o processo de ativação do complexo proteico mTOR-C1. E esse cortisol ele gera uma espécie de silenciamento na transcrição nuclear. Posso dizer que ele exerce uma ação de minimizar o processo de transcrição nuclear para a síntese proteica. Então, veja, quando eu tenho um status energético celular baixo por conta da baixa de glicogênio, eu estimulo mais a NP-quinase, menos a mTOR, eu mexo no meu sistema imunológico, eu modifico a pulsatilidade do eixo hipotálamo pituitário gonadal e ainda dentro da célula muscular eu favoreço a atividade de proteólise. Claro, o que a gente está vendo é o seguinte, você está colocando o organismo no modo de sobrevivência. O modo de sobrevivência é utilizado para produzir energia e não para anabolizar, não para a construção de novos tecidos. Então esse é um raciocínio que a gente precisa ter. Toda vez que eu aumento a dominância glicorregulatória, consequentemente, eu vou ter um silenciamento, uma menor magnitude da sinalização anabólica. E é isso que eu tenho que entender quando eu estou falando de estratégias de reduzir gordura ou ganhar massa muscular, aonde se pensa só na proteína e o carboidrato é uma peça-chave no que diz respeito à construção, à composição corporal. Bom, não adianta eu também ficar aqui falando de mecanismos e se de fato isso não acontece na prática clínica, quer dizer, será que isso que eu estou falando, isso tudo é real? E a verdade eu estou com um estudo aqui na tela, por exemplo, mostrando um indivíduo que foi ser submetido a uma competição, um bodybuilder, com 6 semanas de pré-contest, até depois o follow-up, seria após o dia D do campeonato, para avaliar a variação dos hormônios. E o que a gente observa aqui na tela? As 6 semanas anteriores, ele vem fazendo o processo de restrição calórica. O cortisol, está aqui nesse estudo, o cortisol subiu significativamente. A testosterona desceu significativamente. E o T3, que é outro ponto, aí num outro momento, a gente pode conversar sobre termogênese adaptativa, o que a gente observa de fato é esse aumento da dominância glicorregulatória, redução dos hormônios tiroidianos e redução da testosterona. Então, na prática clínica, isso é real. Claro que eu salientei em uma publicação aqui, mas existem outras que vão nos mostrar isso. E aí um ponto interessante que vale a pena a gente aqui contextualizar, que não é só a restrição calórica que impacta nisso. Quando você tem uma restrição associada à baixa de carboidratos, isso acaba sendo mais nocivo, porque é o carboidrato que vai exercer ou não, ou que vai exercer o controle da atividade glicorregulatória. Então, o estudo que eu tenho aqui na tela diz o seguinte: a influência, né, da ingestão de carboidratos na relação testosterona livre e cortisol. E é muito interessante esse estudo. Pegaram os indivíduos, submeteram eles a dietas isoenergéticas, o mesmo aporte energético. Os indivíduos foram submetidos no ergômetro até a fadiga durante 3 dias. A ingestão de proteína era exatamente a mesma, o que se modificou foi a ingestão de carboidratos e gordura. Okay? E o que se viu? Lembra que eram dietas isoenergéticas. O grupo controle, que consumia a quantidade certa de carboidratos, não teve uma alteração significativa na relação testosterona-cortisol. O grupo que fez a mesma ingestão energética, mas diminuiu os carboidratos, a relação testosterona-cortisol, ela caiu, mostrando o quê? Se a gente pensa em testosterona e cortisol, se ela cai, eu estou diminuindo a dominância do numerador
que é a testosterona, e aumentando a dominância do denominador, que é o cortisol. Por isso que essa relação cai. Então, veja, não é só a restrição energética. A restrição energética pautada em carboidratos, ela é mais nociva para o perfil de hormônios sexuais. E aí uma das coisas que eu gosto, já para a gente fechar o raciocínio, e quem está na tela eu faço uma brincadeira, né? Eu digo o seguinte, se você pergunto sempre às pessoas, vocês acreditam em vampiro, em lobisomem, ou mesmo em super-homem, em Marvel, em DC Comics? Quer dizer, acho que ninguém acredita, sabe que isso é uma ficção. E aí, quando eu vi uma declaração aqui de um determinado atleta, e aqui eu não estou desfazendo dos feitos desse atleta, o Rich Froning, certa feita, disse o seguinte: o jejum intermitente aumentou a minha testosterona. Veja, eu sempre digo o seguinte, em Deus a gente confia. Qualquer outra informação de qualquer outro, por favor, traga-me dados. Né? Então, simplesmente porque o sujeito é um atleta que diz que fez jejum intermitente, que o jejum intermitente aumentou a testosterona, isso não procede. Eu vou explicar por que isso não procede. Tá? Então, vejam, eu tenho um estudo aqui na tela mostrando que um jejum de 16/8 reduziu a testosterona em 21%. Um outro estudo mostrou, que está aqui na tela comigo, reduziu a testosterona total em 40%, reduziu a testosterona livre em 44% e aumentou o cortisol em 40%. E aí eu vou abrir um parênteses só para não ficar, para não parecer que eu estou soltando informações desencontradas. Porque eu escutei alguma vez, né, alguém pode argumentar, que o jejum intermitente aumenta a testosterona. Olha só. Se eu pego um indivíduo obeso, com alta produção de interleucina 6, TNF-alfa, interleucina 1 pelo tecido adiposo, eu sei que essas citocinas, elas vão impactar diretamente na síntese dos hormônios esteroidais. Tá? Então você tem um indivíduo, muitas vezes em meio ao processo de inflamação crônica de baixo grau, com baixa de testosterona. Aí esse indivíduo vai lá fazer um jejum. E aí o jejum, basicamente o que aconteceu com ele no jejum foi que ele fez uma restrição energética. Ele foi submetido à restrição energética. A partir do momento que ele é submetido à restrição energética, ele começa a perder peso. No que ele começa a diminuir a circunferência abdominal, a gordura subcutânea abdominal e principalmente a gordura visceral, a produção de citocinas inflamatórias cai. No que a situação de citocinas inflamatórias cai, o perfil hormonal dele melhora. Então, ele melhora o perfil hormonal em meio à restrição calórica e ao jejum. Por quê? Porque ele diminui a produção de citocinas inflamatórias. Então, é um outro contexto. Eu não posso pegar esse dado e extrapolar para um atleta que é eutrófico, que tem 10% de gordura, que tem uma boa massa muscular, e que se eu jogar ele numa restrição calórica severa, ele entra em dominância glicorregulatória e baixa a testosterona. Então tem que saber para quem eu estou falando e quem é o objeto de estudo. E o que está acontecendo hoje em dia? As pessoas estão pegando dados de atletas, extrapolando para pacientes clínicos, e estão pegando coisas de pacientes clínicos, obesos, com alterações metabólicas, e querendo extrapolar resultados para indivíduos atletas que se exercitam. Então, no contexto geral, como eu falei, a dominância glicorregulatória vai baixar a testosterona. Jejum é dominância glicorregulatória, vai baixar a testosterona. Isso é fisiológico, não sou eu, não é o Marcelo que está dizendo, não é eu que estou querendo bater de frente com ninguém, não, é o que os estudos colocam. Agora, quem é o objeto que está na minha frente, né? O ser, o objeto de estudo, é um obeso? Não, é um atleta? Eu preciso entender. E outro ponto, já chegando aqui à reta final, a tireoide. A tireoide também vai sofrer, que aí depois eu estenderia para um raciocínio de termogênese adaptativa. O fato é, nós sabemos todos os benefícios que dizem respeito aos hormônios tiroidianos, aumento do ritmo cardíaco, aumento da taxa de ventilação, aumento da atividade simpatética, fundamental, ativação do sistema nervoso simpático, aumento da densidade de receptores de catecolaminas, ou seja, densidade de receptores de adrenalina e noradrenalina, lá no tecido adiposo, fundamental para a lipólise, aumento da taxa metabólica basal, aumento da oxidação de glicose, bem como o catabolismo proteico.
Então, os hormônios tireoidianos exercem uma ação muito importante nessa homeostase energética. E o fato é que se você também faz uma restrição calórica muito severa, você compromete seu processo de emagrecimento também, porque o que a gente observa é um biofeedback para essa glândula, para a tireoide, e, por exemplo, dietas abaixo aqui, quem está na tela comigo, abaixo de 25 calorias por quilograma de peso, magro, ossos, músculos e vísceras, vão ter redução do T3 livre. E dietas um pouco mais agressivas, abaixo de 20 calorias por quilograma de peso magro, vão ter aí um aumento do T3 reverso. Enfim, essa aula de hoje é só uma pincelada sobre a ideia do que diz respeito aos carboidratos, e eu sempre termino as aulas dizendo o seguinte: a nutrição é uma grande caixa de ferramentas, essa é a grande verdade. E como toda caixa de ferramentas, a gente tem a ferramenta certa para a situação certa. Ou seja, se eu preciso bater um prego, obviamente eu vou usar um martelo para fazer isso. A partir do momento que eu acho que uma ferramenta é capaz de solucionar todas as situações, muitas vezes eu vou estar usando uma chave de fenda querendo bater um prego. Ou seja, não existe a melhor ferramenta. Não existe uma única ferramenta. Nutrição é uma ciência que nos oferta inúmeras ferramentas e que essas ferramentas têm que ser aplicadas de acordo com a situação clínica que eu tenho na minha frente. Quem está na tela comigo, eu faço uma piada. A grande verdade é que quando a gente não tem, a compreensão, basicamente, como essas ferramentas são utilizadas, estamos fadados a utilizá-las de forma inadequada e com resultados indesejados. A grande verdade é essa. O que a gente observa são as pessoas usando ferramentas, transformando ferramentas em filosofia de vida. A gente sabe que nutrição não é isso, A nutrição é uma ciência, e a gente tem essas ferramentas para as determinadas situações. Não polarizem, aumentem o seu arsenal, entendam o máximo possível das ferramentas e para qual situação, para qual ferramenta que eu vou escolher para cada situação. Bom, pessoal, eu encerro aqui, eu vou dar continuidade para o pessoal do Instagram. Muito obrigado quem ficou comigo até agora. Nós ficamos aí basicamente, já são 9, 7, acho que quase 1 hora. Agradeço a participação de vocês. Eu vou deixar a live gravada, tá? Eu vou retornar aqui agora para fazer um bate-papo aqui com a aula. Muito obrigado quem ficou e até uma próxima oportunidade, tá bom? Venho voltando aqui fazendo essas aulas. Um grande abraço a todo mundo. Robertão, estou com você. Boa. Bom, eu não vou te parabenizar, mas eu já estou tão acostumado a te ouvir falar que para mim já virou normal, mas certamente é acima da média tudo que eu te vejo falar. A aula é muito acima da média. Eu vou te pedir só para você fazer aquele processo de me voltar como anfitrião. Positivo. Para eu conseguir ligar minha câmera. E aí já tem algumas perguntas chegando aqui. Eu vou começar direto com elas, até para o pessoal ter oportunidade de perguntar mais e eu falar menos aqui. Tá, peraí, deixa eu só te colocar como anfitrião. Aí. Beleza, Bertão. Bom, aí. Boa. Bom, vamos lá. Pessoal, mandem pergunta no bate-papo, tá? Assim que as perguntas encerrarem, a gente encerra aqui também. Então, agora é com vocês, tá? Vamos lá. Marcelo, tem uma pergunta que chegou aqui. Tá. Seguinte, que fala... Deixa eu pegar aqui no bate-papo. O pessoal está dando muito parabéns aqui para você, a Marília Marques, a Milena, todo mundo te parabenizando pela aula. Uma pergunta de um usuário do Zoom, está sem nome, ele fala o seguinte: a atrogina faz o quê? Favorece o catabolismo? Isso, usuário do Zoom, se puder colocar o nome depois para a gente tratar pelo nome, fica mais pessoal. Renata, maravilha. Tá bom. Maravilha. Renata, é isso mesmo, tá? A atrogina 1, vamos colocar, é uma proteína que a gente expressa como se fosse um selante. Imagina assim que o corpo sinaliza precisa catabolizar proteínas musculares, né, para fazer ali a gliconeogênese. Então essa atrogina 1 é como se fosse um selo, uma marca, um carimbo, para que você tenha as estruturas responsáveis por quebrar essas proteínas, entenderem que é ali que elas têm que ir ali, catabolizar e quebrar aquela proteína.
Então, a atrogina 1, MURF1, elas estão intimamente ligadas ao processo de catabolismo muscular, ok? Perfeito. Uma outra pergunta, isso aqui me lembrou a minha primeira aula. Eu lembro quando eu dei a primeira aula, chegou uma pergunta, eu dei uma aula muito de mecanismo também, bem parecida com a sua, e chegou essa pergunta no final. Boa noite. Em resumo, qual a quantidade de carboidrato pré, durante e após o treino? Tá, bom, primeiro ponto, se eu for pensar em carboidrato pré, durante e após o treino, eu vou estar tendo uma visão muito minimalista do problema, né? Outra coisa, eu preciso entender que tipo de treino é, se é um atleta de endurance, se é um atleta de força, ou se simplesmente é um atleta que está buscando a composição corporal. Então, acho que antes da gente pensar, eu não sei quem que fez a pergunta. Eu aqui o nome, peraí. Foi a Margarita. Margarida, antes da gente entender basicamente o que é pré, durante e pós, a gente precisa entender o contexto total de carboidratos na dieta, tá? Olha, se a gente vai para as recomendações do American College, o American College coloca, por exemplo, um indivíduo com atividade moderada de 5 a 7 gramas de carboidrato por quilograma de peso, mas para o indivíduo que faz exercícios de endurance. Então, a gente imagina que o cara que é ciclista, ele exige dos membros inferiores todos os dias, ele tem uma demanda de glicogênio completamente diferente de um sujeito que vai para a academia, faz um agachamento na segunda-feira e vai fazer um agachamento novamente lá na quinta-feira. Então, o que eu posso colocar para você é que de 3 a 5 gramas de carboidratos por quilograma, e tem que ter variação, porque eu não sei a intensidade do treino, não sei nada desse indivíduo, por isso que a gente fala de 3 a 5 gramas, o que a literatura tem colocado, que é uma ingestão energética que é passiva de favorecer a redução da gordura corporal e principalmente a construção do ganho de massa muscular. Então, vai depender muito. Eu estou sendo extremamente generalista. Não existe um protocolo fechado para carboidratos quando a gente pensa em composição corporal, porque eu levo em consideração diversas variáveis quanto a hábito, estilo de vida desse indivíduo, diferentemente da proteína, que a coisa já está mais consolidada e documentada. Essa pergunta já é difícil de responder, se a gente parar para pensar, é esporte ou é estética? Exatamente. Só aí a gente já se enrola para responder. Exatamente, né? Exatamente. E aproveitando a deixa da resposta do Marcelo e trazendo até para o que a gente vai promover dentro da pós-graduação, vocês viram que o Marcelo respondeu agora que depende muito da demanda, depende muito de variável de treino, né? Depende muito de característica de indivíduo. E muitas vezes não é o nutricionista que vai ver isso. Demanda de treino é o treinador que vê. Demanda de treino é o professor de educação física. É ele que planilha o treino, calcula a carga, tonelagem, e aí o nutricionista tem que saber o que fazer com aquilo. É igual você submeter um indivíduo a um teste de ergospirometria, e aí vem lá, primeiro limiar, segundo limiar, e você não sabe o que você faz com a dieta daquele cara, com aquele dado que você tem na mão. E você não integra com a fisiologia. Por isso que trabalhar com esporte não é sinônimo de trabalhar sozinho. Trabalhar sozinho você cuida de saúde, estética, qualidade de vida e etc. E esporte, o Marcelo esteve aqui na Quer na segunda-feira, acho que ele pode ter uma noção real ali do que a gente faz. A gente está toda hora um entrando na sala do outro ali, atendendo o paciente junto. Esporte é isso, tá? E, de novo, é isso que vocês vão ter na sala de aula, tá? Pergunta da Marília. O Marcelo também é docente da pós da Prática de Ensino? Sim, o Marcelo é responsável por esta disciplina que vocês viram um recorte hoje, que é a disciplina de carboidrato, tá? E mais uma, se eu não me engano, né, Marcelo? Tem mais uma disciplina, mas eu não me lembro. Não lembro, para te falar a verdade. Você que está aí com o conteúdo. É muita coisa. Mas eu acho que sim. Eu acho que tem alguma que ele está comigo em estratégias de periodização, alguma assim. Deve ser alguma coisa assim. Disciplina. Pergunta sobre, de novo, o usuário do Zoom, sem nome. O jejum não é tão interessante se for pensar na questão de composição corporal? São duas perguntas. Responde essa primeiro, Marcelo. O jejum não é, se for pensar na questão de composição corporal. Bom, se você está pensando no jejum como uma estratégia de restrição calórica, como uma ferramenta de restrição calórica, para colocar o indivíduo sob restrição, ok, é um ambiente de restrição calórica, é só mais uma forma de você colocar o indivíduo sob
restrição calórica. Do ponto de vista hormonal, é exatamente o que eu falei. É um ambiente que vai favorecer muito mais atividade glicorregulatória. Um ambiente que você está colocando em restrição, eu já digo logo, é um ambiente que você pode ter sucesso desde que se faça um exercício de força, preservando a massa muscular e reduzindo gordura. Agora, veja, você consegue fazer isso com restrição energética adequada, que não necessariamente seja obrigatório a fazer o jejum. Se você tem um jejum e uma outra dieta e as duas têm o mesmo valor calórico, a resposta vai ser a mesma. As evidências já deixam isso muito claro, ok? Muito bom. Acho que a segunda pergunta foi essa. Por diminuir testosterona e aumentar cortisol, um déficit calórico sem ser em jejum não diminuiria também a testosterona? Ou acontece na mesma... Não, acho que não diminuiria tanto a testosterona, não é isso? Acho que ela quer dizer modelos de restrição calórica, né? Uma por jejum, outra sem impacto na testosterona. Boa. Olha só, Renata, o que a gente vê nas evidências e na prática é assim, tudo vai depender do impacto da restrição calórica que você está fazendo. O que eu chamo de impacto? Qual é o percentual de perda de peso que você vai calcular por semana para que esse sujeito perca? Ou qual é o percentual total de restrição calórica que você está fazendo por dia? 20, 30, 40, 50? O que eu posso dizer para você é o seguinte, tem estudos que quando a restrição calórica ela não passa de 0,5% do peso total por semana, você calcula lá para esse cara não perder, mesmo naqueles cálculos de regressão linear mesmo, enfim, ele não perca mais que 0,5% do peso total por semana, o impacto na testosterona, ele praticamente não existe. É mínimo. Agora, toda vez que você torna isso mais acentuado, passa para 0,75%, 1%, a dominância glicorregulatória aumenta e a testosterona cai. Então, por isso que tem que calcular muito bem a dieta para você fazer uma restrição calórica muito bem feita e contínua, a médio e longo prazo, para que o sujeito não tenha esse impacto negativo nos hormônios. Peraí, última pergunta, porque a gente precisa encerrar, tá? A Jéssica falou que a aula foi fantástica. Obrigado, a pós vai ser das boas, a pós vai ser sensacional. Lembrando, inscrevam-se lá no site do Prate Ensino, as matrículas já estão abertas, tá? Vocês conseguem ver corpo docente, programação, tirem dúvidas comigo se vocês precisarem, mandem direct para mim lá, estou à disposição de vocês. Última pergunta para a gente encerrar, pergunta da Marina Marques. Caso, tem um atleta de endurance que está fazendo reposição de cortisol bioidêntico. Devo ter mais atenção com os carbos da dieta? Ele está em sobrepeso e voltando de lesão. Ela está com medo do ciclo de carboidrato. Eu vou dizer primeiro, se ele está usando cortisol bioidêntico, provavelmente ele é um indivíduo que já entrou no estado de modificação que a gente chama síndrome da fadiga crônica, que no exercício pode ser chamado de overreach não funcional ou mesmo caminhando por overtraining. Então, isso aí é um indicativo que foi uma periodização muito mal organizada, com estímulos muito longos e agressivos, sem um aporte energético adequado, ele entrou, então, em disfunção do eixo. O que ele teria que fazer era tirar o pé do acelerador. Tanto é verdade isso que ele lesionou, ok? Então, tanto é verdade que ele lesionou. Outra coisa, se ele está com sobrepeso, isso é muito clássico quando você não acerta a ingestão energética após, o cara devia estar com um volume de treino altíssimo, cortou completamente o volume de treino por conta da lesão, manteve a ingestão energética, favoreceu o ganho de peso no processo de recuperação da lesão. Então, veja, lesão é aporte proteico aumentado e dieta normocalórica. Então, o primeiro ponto é pensar nos carboidratos, sim, mas dentro de um contexto de uma dieta normocalórica. E cortisol bioidêntico é o seguinte, se ele chegou nesse ponto, o que ele precisa fazer, no caso dele, é fazer um polimento de muito tempo, gera quase, muitas vezes, um destreino, mas é um polimento, para que ele volte a restabelecer a função fisiológica dele. O fato de você baixar carboidratos para ele não vai favorecer um mecanismo de cura da lesão, porque você favorece a degradação de massa magra. Então, eu sugiro o indivíduo, você aumentar o aporte proteico, manter uma dieta normocalórica nesse processo de cura.
e aí sim, depois ele volta num volume de treino mais adequado, de volume e dieta, uma dieta compatível ao volume de treino. Muito bom. E lembrando que agradeceu, e lembrando que esse Nada, assunto, reabilitação esportiva, na minha opinião, é o futuro da nutrição esportiva. Saber fazer um atleta correr mais rápido, pular mais alto, isso já é mastigado. Devolver um atleta lesionado para o esporte é um grande desafio. Então, vai ter uma disciplina só de reabilitação esportiva com o pessoal da ortopedia, da fisioterapia aqui da CARE, do HC, lá da Faculdade de Medicina da USP, interagindo com o pessoal da nutrição, que vai ser muito boa. Pergunta da Renata se o aluno do último ano pode fazer a pós. Pode sim. Entra lá no site www.pratiensino.com.br e se inscreve, tá? Você vai receber todas as informações da nossa equipe. Marcelão, obrigado. A gente esticou um pouco mais, mas inevitável. Tranquilo. Aula muito boa, né? Tem como. Tranquilo. Não quero te segurar muito, mas brigadão. A aula foi excelente, o pessoal está só elogiando aqui. Queria que você deixasse os seus contatos, suas redes sociais, para o pessoal. Maravilha. Bom, Alberto, a parte de cursos, eu estou reformulando isso ainda, mas o que eu vou deixar o contato do Instagram, @prof_Marcelo Carvalho, então quem quiser me achar, entra lá. Lá eu costumo postar as coisas, coloco os cursos, agenda, enfim, tá tudo lá. Eu acabo centralizando lá, e aí a hora que a página tiver tudo direitinho, girando o concurso, tudo certo, isso também vai estar lá, tudo certo. Muito bom. Semana que vem a gente está de volta, quinta-feira às 8 horas, nosso encontro semanal, e falaremos de casos clínicos. Vai ser a Maria Fernanda Pio trazendo casos clínicos aqui sobre nutrição e crossfit. Pessoal, obrigado, boa noite, bom descanso, se cuidem do próximo, para que a gente possa sair dessa situação aí o quanto antes, tá bom? Marcelo, valeu, Humberto. Obrigado de coração. Valeu, pessoal. Um obrigado. Valeu. Um abraço a todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, gente.